Olá pessoal, boa noite. Vamos esperar o Insta convidar todo mundo para entrar para a nossa live de hoje, que nós vamos falar a respeito de como se sentir mais forte diante dos desafios, diante das dificuldades, diante das nossas angústias. Vamos dar um tempinho aí para a galera começar a entrar aqui na nossa sala. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, essa semana eu fiz um post falando a respeito de alguns padrões mentais, né? O padrão que faz a gente muitas vezes bloquear, né? Que faz com que a gente não consiga resolver situações na nossa vida, que faz com que a gente não consiga dar o próximo passo. E uma coisa que me chamou muita atenção é que a grande maioria das mulheres que responderam ali disseram que se sentem fracas, né? Se sentem fracas diante das dificuldades, diante das situações. E então eu resolvi fazer essa live de hoje para conversar com vocês, para a gente esclarecer um pouquinho de onde vem essa sensação de fraqueza, né? Por que a gente se sente impotente, incapaz para conseguir resolver os problemas? Oi, olá Laísa, oi Luciana, tudo bem? Bom, eu resolvi separar aqui três atitudes que eu considero que são essenciais, que a gente tem que ter, que a gente tem que tomar para que a gente possa conseguir vencer, né? Vencer esse sentimento de fraqueza, vencer esse sentimento de impotência. Primeiro vamos falar um pouquinho a respeito de onde vem essa sensação de fraqueza, né? Por que a gente se sente fraco? Gente, essa sensação de fraqueza que nós temos, ela vem de um sentimento de medo. Medo de fazer uma escolha, medo de tomar uma decisão, medo de que essa escolha possa gerar algum tipo de arrependimento, medo de fazer a escolha errada, medo de que alguém vai julgar, medo de se arrepender, né? Então, o sentimento de medo, ele gera essa sensação que traz a impotência pra gente, né? Sentir fraca diante das dificuldades, sentir que não é capaz. E aí o nosso mundo desaba, né? A gente não sabe o que fazer, muitas pessoas só de pensar em tomar uma decisão, só de pensar em dar o próximo passo, entram em desespero, né? Caem no choro. É realmente muito difícil conseguir né? Decidir, fazer uma escolha. Então, vocês me mandaram dúvidas, eu vou responder algumas, tá, gente? Porque eu vou tentar falar o máximo possível a respeito do nosso assunto, porque sempre que eu abro a janela de dúvidas, vocês me mandam dúvidas de todos os tipos, né? Principalmente sobre relacionamentos. E só que o nosso tema hoje, ele vai mais para essa questão do medo, de como a gente desenvolver força, né, diante das dificuldades. Então eu vou responder aqui as perguntas que eu achei que tem mais relação com o nosso tema, tá? Para quem me mandou pergunta que eu não responder aqui, depois eu respondo vocês por direct. E quem tá aqui na sala comigo agora e quiser mandar a sua dúvida para mim, pode mandar que eu respondo para vocês aqui, tá bom? Bom, primeira coisa que a gente tem que reconhecer diante de uma dificuldade, quando a gente está se sentindo fraca, que a gente está se sentindo paralisado diante de um problema e que a gente não tem força, não tem coragem para resolver. Primeira coisa que você tem que fazer é identificar o que faz você acreditar que você não consegue. Qual é o medo que você tem por trás, né, dessa sensação de não conseguir, de não ser capaz? Da onde vem esse medo? Medo do quê? É o medo de ficar sozinha, é o medo de ninguém mais te querer, é o medo de não conseguir ganhar dinheiro, é o medo de não ser boa o suficiente. Qual é o seu medo por trás disso? E aí, a partir do momento que você consegue identificar da onde vem esse medo, você precisa reconhecer até que ponto esse medo é real ou é um problema que você está criando. Porque muitas vezes a gente cria um problema, a gente acredita, é a famosa crença limitante, né? Muitas vezes esse problema todo que você está vendo aí, que pode acontecer se você tomar uma decisão, ele não é real, é uma crença que você tem. Não é verdade que você vai ficar sozinha, que ninguém mais vai te querer.
Isso você está criando na sua cabeça. Não é verdade que você não vai ser capaz de ganhar dinheiro, que você não vai dar conta sozinha. Não é verdade que você, por ser uma mulher solteira, por ser uma mulher que vocês falam, né? Me considero velha. Por ser uma mulher velha, com filhos, ninguém mais vai te querer. Isso tudo são crenças, são situações que você está criando, que está na sua cabeça, que está nos seus padrões mentais e que não são verdade. Então é muito importante que a gente consiga identificar qual é esse medo que faz a gente paralisar, para que a gente consiga reconhecer até que ponto esse medo é real ou é uma situação que você está criando, é uma possibilidade que você está criando e você só está conseguindo olhar para a possibilidade negativa. Porque assim como tem uma possibilidade negativa das coisas, né, darem errado, de alguma coisa errada acontecer, do pior acontecer, existe a possibilidade do melhor acontecer. Existe a possibilidade de você conseguir passar por essa dificuldade, tomar uma atitude de passar por essa dificuldade e só ter coisa boa depois na sua vida. É claro que todo processo de mudança gera uma desconstrução. Você vai precisar se desconstruir em algum aspecto da sua vida e esse processo de desconstrução gera um desconforto, você se sente um pouco perdida, você fica um pouco sem saber muito bem como agir, mas faz parte do processo. Ninguém constrói um prédio. Se você tem uma casa de 4 cômodos em um terreno e você quer construir um prédio, você tem que desconstruir essa casa, você tem que destruir ela para poder construir um prédio, sei lá, de 10 andares ali. Então é natural, esse processo vai acontecer. Se você tomar uma decisão, vai passar por uma fase de desconstrução para poder construir algo. E esse algo que vem depois, existe a possibilidade de ser algo muito bom, como existe a possibilidade de não ser algo bom. Mas e aí você escolhe para que lado você vai olhar. Por que você está olhando para a possibilidade negativa? Por que você está deixando o seu medo te dominar, né? E dizer, não faça nada. Fique aí com medo, desmonte diante da sua dificuldade, porque a possibilidade de acontecer alguma coisa negativa é maior. Então, esse é o primeiro passo. Olha para o medo. Medo do quê? Por que você tem medo? Por que você não toma uma decisão? Por que você não encara o seu problema e fala, não, eu vou mudar, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu vou tomar essa decisão e as coisas vão mudar. Qual é o medo, né? Medo do quê? Que medo está te prendendo? E até que ponto esse medo é real ou é só uma possibilidade negativa ao qual você está se apegando, tá? Segunda coisa, gente, sempre olhe para o momento de dificuldade da sua vida como uma oportunidade de superação. A gente tem que reformular o nosso olhar para o problema, né? Os problemas existem. E eles nunca vão deixar de existir. É uma ilusão a gente achar que eu vou viver uma vida sem problemas, vou viver uma vida plena onde eu não vou ter problemas, onde eu não vou ter dificuldades, onde eu não vou ter desafios. É claro que não, isso vai aparecer na nossa vida o tempo inteiro. E se a gente for se sentir fraca, incapaz diante de cada problema e de cada dificuldade que acontecer, a nossa vida para. A gente não sai do lugar, a gente não evolui, a gente não prospera, a gente não amadurece. Então, a gente tem que começar a olhar para os nossos problemas no momento. Qual é o seu problema agora? Qual é a dificuldade da qual você olha e fala, nossa, eu me sinto muito fraca diante disso? E olha para isso e se pergunta, qual é a oportunidade de superação que eu estou tendo aqui se eu conseguir enfrentar esse problema? E olhar sempre dessa forma, né? Eu vou enfrentar esse problema. Não importa se você vai vencer ou não vai vencer, não se apegue a isso, não se apegue se vai dar certo, se não vai. Se apegue a esse sentimento de eu vou enfrentar, eu vou assumir a responsabilidade da minha vida, eu vou ser forte. E o que isso vai te trazer? Se você conseguir, se você tiver coragem para dizer um não, né, para algo que está te fazendo mal há muito tempo, o que você vai superar? Qual sentimento vai brotar aí dentro de você? Você vai se sentir mais forte, você vai se sentir mais poderosa, você vai se sentir mais capaz, você vai se sentir mais merecedora. Então, olha sempre para o seu problema, para o seu momento, para essa situação que faz você se sentir tão fraca e incapaz e pensa, se eu conseguir enfrentar esse problema, qual vai ser a minha superação? O que eu vou aprender? O que eu vou ganhar? Como eu vou me sentir? E reformula, né? Para
para de olhar para o que há de pior, do que de pior isso pode te trazer, e começa a olhar para realmente como isso vai te fortalecer, como toda essa situação que você está enfrentando agora te fortalece. Porque os problemas, as dificuldades que nós enfrentamos na vida, elas são, o que nos fortalece, evoluir. Ninguém evolui na zona de conforto, ninguém evolui ficando sempre no mesmo lugar. Claro, a gente pode evoluir no amor, a gente pode evoluir sempre melhorando e crescendo, mas às vezes, em alguns momentos, quando nós estamos de frente para a dificuldade, a gente acaba evoluindo na dor mesmo, a gente acaba evoluindo nessa sensação de dor, porque dói enfrentar o medo, dói pra caramba, eu sei que não é fácil não, mas é nesse momento em que você assume a sua vulnerabilidade, não, eu vou superar isso aqui, eu vou encarar isso aqui, é que você cresce, é que você consegue enxergar coisas em você que você não enxergava. Força, capacidade. Então olha para esse seu momento agora, nesse momento de dificuldade que você está passando, e enxerga como isso aqui vai me trazer superação. Aonde eu vou, como eu vou crescer, se eu realmente conseguir enfrentar essa situação. E se nesse momento você sozinha não consegue, assume a responsabilidade. Não. Eu vou mudar isso na minha vida. Eu não aguento mais. Essa situação está me incomodando, essa situação está me bloqueando, está me paralisando. Eu não sou feliz, eu não consigo encontrar realização. Então, assume a responsabilidade. Eu vou mudar. Eu vou resolver isso. E aí, se você sozinha não consegue realmente, se você sozinha não consegue ver como resolver isso, porque a gente não consegue mesmo, né? Às vezes a gente tá fazendo tempestade em um copo d'água e quando vem uma outra pessoa de fora, fala, não, peraí, calma aí. É só você fazer isso, é só você fazer isso, vai por aqui, faz isso. Então, se você sozinha não tá conseguindo ver uma forma de resolver o seu problema, se você tá, assim, não consegue ver uma luz no fim do túnel, busca ajuda. Busca ajuda de um profissional, busca ajuda de alguém que você já sabe que superou um problema parecido com esse seu, mas sai da zona de conforto, sai da zona de vitimização, sai da zona de medo de tomar uma atitude e assume a responsabilidade por ser feliz, por encontrar a sua realização, por evoluir, por se sentir autoconfiante, por se valorizar, tá? Então, assuma a responsabilidade e comece a tomar atitudes, ok? E o terceiro passo, né, que eu acho que é o principal, não fica focando se você vai fazer a escolha certa. Não, eu não sei que atitude tomar porque eu não sei qual é a atitude certa. Porque nessas, gente, você vai empurrando com a barriga, porque a escolha certa nunca aparece a resposta, né? Qual é a escolha certa? A hora certa para tomar atitudes também nunca aparece. O que realmente que você realmente deve fazer é tomar atitude. Se nesse momento a situação tá extrema, tá difícil, eu não sei o que fazer, não importa se você vai fazer o melhor ou o pior, se você vai tomar a atitude certa ou a atitude errada. O que você precisa fazer é tomar uma atitude, é sair desse ponto que você tá, do ponto A, e ir para o ponto B. Então enxerga assim, qual é o ponto B? O ponto B é tomar uma atitude. O ponto C vai vir depois do ponto B. Então você só vai olhar para o ponto C depois que você tomar uma atitude. Tomei uma atitude, saí, fiz a escolha, terminei um relacionamento que está me fazendo mal, resolvi que realmente eu vou abrir o meu próprio negócio, vou trabalhar home office, vou dizer um não para uma situação que não está me fazendo muito bem. Esse é o seu objetivo no momento, tomar uma atitude. Esse é o seu ponto B. O ponto C, que é que, será que isso vai dar certo? Será que eu estou fazendo a escolha certa? Deixa para olhar o ponto C depois que você atingir o ponto B, porque senão você não sai do lugar, né? Se eu tenho... Se eu tô aqui, aqui embaixo, e o meu desejo tá aqui em cima, meu objetivo, o meu sonho tá aqui em cima, e eu ficar olhando como eu vou chegar lá em cima, eu vejo milhares de degraus até chegar lá, e eu já começo a pensar tudo que eu vou enfrentar de dificuldade. É muito alto, eu vou ter que subir 200 degraus, não sei o quê, e acabo não saindo do lugar. Então a questão é,
como eu vou subir o primeiro degrau? Depois que eu subir o primeiro degrau, eu vou pensar como eu vou subir o segundo. E depois que eu subir o segundo, como eu vou subir o terceiro? É assim que a gente aprende a não olhar para situações de dificuldade de uma forma tão assim difícil, né? Tão impossível de realizar, que faz com que a gente não se paralise. Presta atenção. Qual é a tua situação agora? O que você está precisando superar? O que você está precisando resolver? O que está te angustiando? Qual a atitude que você tem que tomar? E essa atitude, gente, não se foque no certo ou no errado, mas no que você deseja, tá? Essa é a palavra. O que é que você sente agora, nesse momento, que você deve fazer? Não foca se isso é o certo ou se isso é o errado, mas é o que você sente nesse momento. Você está passando por um problema. Eu sei que aí dentro você sabe o que você deve fazer. Eu sei que você sabe qual é a atitude que você deve tomar. Eu sei que você sabe o que o teu coração vibra, né? O que o teu coração fala. Não, é isso que eu tenho que fazer. Só que aí você fica se apegando ao teu ego, você fica se apegando aos teus medos, aos teus bloqueios. E você fica pensando, não, mas se eu fizer isso e eu for julgada, mas se eu fizer isso e der errado, mas se eu fizer isso e ninguém me quiser, e se eu fizer isso, né, e aí todos os seus padrões de não merecimento, os seus padrões de não ser bom o suficiente e todos os padrões aí que você tem na sua mente, vem como uma cascata em cima de você dizendo, não, fica paradinha aí, né, porque tá ruim. Tá ruim aí, mas aí você tá seguro, né? Porque pelo menos aqui você tá quentinha, né? Você tá protegidinha. Tá ruim, mas você tá protegidinha, então fica aqui. Então, para de querer fazer o certo. Para de querer ser perfeita. Para de querer esperar o momento certo. Faz aquilo que você sabe aqui dentro, né? Que tá dizendo pra você que você tem que fazer. Se isso é o certo ou se isso é errado, você nunca vai saber, nunca vai saber. Você só vai saber se você tomar uma atitude, tá bom? Alguma dúvida, gente? Vocês podem mandando para mim, tá? Eu vou responder aqui duas questões que chegaram, que eu achei que valia a pena conversar com vocês um pouquinho a respeito desse assunto. Uma foi da Evelyn, que me mandou uma pergunta com relação a escolher uma profissão. E eu acho que isso cabe muito também para a hora que a gente vai fazer uma escolha de repente, mudar, né, de carreira, seguir um outro caminho. Que é o seguinte, como eu escolho a profissão certa? Ou como eu sei, né, se eu devo sair do meu trabalho e arriscar um trabalho diferente? Como eu sei se eu devo mudar de fazer uma transição profissional? Eu sei que isso é uma coisa que paralisa muito, que as pessoas têm muito medo de fazer a escolha errada. Então, cabe exatamente isso que eu falei aqui agora, tá? Se você está na dúvida com relação a escolher uma profissão, ou se você está na dúvida com relação, escolher uma faculdade, né, uma linha de estudo, ou escolher se você fica no lugar que você está, ou se você arrisca realmente em busca de uma nova carreira, que é algo que você gosta. Eu falo o seguinte para vocês, não pensem no futuro, né? Eu vou escolher qual vai ser a profissão que vai me dar mais dinheiro, qual vai ser a profissão correta, qual vai ser a escolha correta. Não existe escolha correta. Olha nesse momento pelo que você tem mais afinidade, né? Se você está na dúvida aí, provavelmente a Evelyn que me mandou deve estar na dúvida entre algumas, olha para essas opções aí que você está em dúvida e olha qual você tem mais afinidade. Sobre o que você gosta mais de falar, o que você vai ter mais prazer em estudar, o que você vai ter mais prazer em aperfeiçoar e, com certeza, o que vai te trazer mais prazer em trabalhar, né, em oferecer, em compartilhar com o outro. Porque, gente, a gente pode mudar a todo momento. Nós não estamos paralisados, nós não estamos engessados. E isso também é uma coisa que a gente tem que ter a consciência. Nada é para sempre, nada precisa ser para sempre. Se você vai fazer uma faculdade hoje, ela não precisa ser, você não precisa seguir essa carreira eternamente. Se você vai mudar, tá na dúvida se você vai mudar de trabalho,
Você não precisa ficar no seu trabalho eternamente ou nem no outro que você vai escolher. Você pode mudar à medida que você muda. Você como ser humano muda, você como ser humano evolui, você como ser humano começa a enxergar a vida de uma outra forma e começa a ver possibilidades diferentes. Nada mais natural de que você queira mudar, de que você queira mudar de casa, de que você queira mudar de cidade, de que você queira mudar de emprego, de que você queira mudar de profissão. Então tá tudo bem. Só que no momento de fazer uma escolha, você tem que pensar no seu momento presente. O que te traz mais felicidade, o que te traz mais afinidade? E acima de tudo, quando se trata de carreira, de profissão, de estudo, a gente tem que olhar para o seguinte: o que é que eu vou gostar mais de entregar para o outro? Porque é isso que vai te trazer resultado. Você vai ter resultado, sucesso na sua carreira, você vai ter resultado financeiro quando você estiver entregando com verdade algo que você ama. Você vai estar entregando para o outro algo que você acredita de verdade, algo que te dá prazer em fazer. E o outro vai receber dessa forma. Então, hoje a gente tem milhares de especializações. Você pode escolher uma carreira e dentro dessa sua carreira você, em algum momento da sua vida, olhar para uma especialização diferente, né? Focar em um segmento específico, um nicho, né? Que aqui no digital a gente chama de nicho. Olhar para um nicho específico, de repente cansei desse nicho, dentro dessa sua profissão, começa outro, né? Então, não fiquem presos nesse medo de fazer a escolha certa, tá? Porque a escolha certa, ela não é eterna, é o certo para esse momento, porque nós temos que viver o momento agora. Claro que a gente tem que pensar no que vai trazer retorno, na estabilidade financeira, né? A gente quer a longo prazo construir coisas, claro que sim, mas se você ficar pensando só nisso, né? Só no que é eterno a longo prazo, você realmente paralisa, né? Você fica com medo e muitas vezes você acaba não conseguindo fazer escolha nenhuma ou optando por uma escolha que depois você vai se arrepender, que vai ser o que eu falei, que não vai ser com verdade, não vai ser com entrega. Então olha para esse momento, né? O que realmente aí dentro, mais uma vez, silencia a sua mente, porque, meu Deus, a nossa mente, ela tem 300 milhões de vozes falando aqui dentro ao mesmo tempo, tá? É a voz do seu pai, é a voz da sua mãe, é a voz das suas amigas, é a voz da sua avó, é a voz do seu marido, é a voz do seu namorado, é a voz dos seus filhos. Todas essas vozes aí que você escuta externamente, elas se juntam com a sua e chega uma hora que você não sabe o que é seu. Então, como é que eu sei? Como é que eu sei reconhecer realmente o que é o meu? É silenciar um pouquinho a sua mente. Seja sincero contigo, você sabe. Aí dentro, você sabe o que você quer. Você só deve estar provavelmente com medo das consequências, você deve estar com medo por causa das suas crenças, você deve estar com medo por causa das suas experiências ou das experiências que você já viu as outras pessoas passando e tendo com relação a isso. Uma carreira, né, um trabalho, uma pessoa pode ter muito sucesso e ganhar muito dinheiro com uma profissão e outra pessoa escolher a mesma profissão e não ter sucesso e não ganhar dinheiro. Então, escolher uma carreira específica não determina nada. O que determina é se você realmente tem dentro aqui de você, você sente que isso é o que você quer passar para o outro, que isso é o que você quer oferecer para o outro. É isso que vai te trazer realização na área profissional, na área dos estudos. Então, é por esse caminho que a gente vai seguindo, tá? Gente, vocês têm dúvidas? Oi! Jaci? Oi, Jaci, tudo bem? Outra dúvida que eu recebi aqui. A respeito de relacionamentos, porque eu sei que vocês gostam desse assunto, né? Vocês querem esse assunto. Então, eu vou falar um pouquinho aqui com vocês, tá? Olha só, a Adri me perguntou o seguinte: porque sempre sou deixada nos relacionamentos, será que eu sou incapaz de ser amada? É claro que não, tá, gente? Todo mundo é capaz de amar e todo mundo é capaz de ser amado. Agora, essa sua dúvida, será que eu sou capaz de ser amada? Ela já diz muito do porquê
você é deixada nos relacionamentos? Por que o outro vai embora? Por que o outro escolhe ir embora? Porque você já carrega consigo mesma essa sensação de incapacidade de ser amada. Provavelmente você tem crenças de não merecimento, você tem medo do abandono por alguma situação, experiência que você já passou na sua vida. Provavelmente você está criando autossabotagem. Você tem sentimentos tóxicos com você mesmo e você está criando autossabotagem nos seus relacionamentos. Você está criando situações que fazem o outro resolver ir embora, que fazem o outro não ficar. Então você talvez não, com certeza, você está olhando para os outros, né, que os outros te abandonam, mas será que não é você? Será que não é você que está criando as situações que causam, né, esse distanciamento? Será que não é você que está acreditando que realmente você merece ser abandonada por algum motivo que já aconteceu na sua vida? E esses sentimentos e essas sensações, elas também fazem com que você acabe se conectando, né, se atraindo ou se apegando a pessoas que talvez não estejam tão interessadas em viver realmente um amor, em viver um relacionamento pleno, em viver um relacionamento longo. Então elas entram temporariamente na sua vida, porque é o que elas querem, algo temporário, e depois elas vão embora. Porque você, de alguma forma, se apega a pessoas que estão nesse padrão de pensamento, a pessoas que estão vivendo essa realidade. E tudo isso é inconsciente, claro, né? Porque você não tem consciência do que você está fazendo. É a sua mente inconsciente que te diz. A sua mente consciente diz, não, eu quero um relacionamento duradouro, eu quero uma pessoa que queira ficar comigo para sempre, né? Eu não quero mais pessoas que me abandonem. Só que a sua mente inconsciente te diz o oposto. A sua mente inconsciente, ela te diz, mas você não merece, você sempre é abandonada, você tem algum problema, você não é merecedora de um amor. E aí, deixa eu explicar, tá, gente? A mente consciente, ela conversa com a gente, a mente inconsciente, ela manda, tá? Então, a sua mente consciente, ela vai te dizer, não, você merece, você é uma boa pessoa, você é uma mulher interessante, você é legal, você é amorosa, você é carinhosa, e a sua mente consciente vai te contar todas as coisas boas que você tem. Ela vai dialogar, né? Ela só vai te falar. A sua mente inconsciente não. Ela manda, ela fala, você não merece, então você não vai viver. Você foi abandonada por diversas pessoas e esse daí também vai te abandonar. E aí a gente vai no piloto automático da mente inconsciente, vivendo esse tipo de padrão. Esse pensamento pode ocorrer também no trabalho? Pode, com certeza. Esse tipo de pensamento ocorre em todos os pilares da nossa vida, com relação à nossa saúde, com relação ao nosso corpo, com relação ao nosso trabalho, relacionamentos, tá? Os nossos padrões mentais, eles estão determinando todas as escolhas da nossa vida. Com relação ao corpo, por exemplo, se você a sua dificuldade, o seu sofrimento hoje é porque você está acima do peso, você não consegue emagrecer. Se você tem padrões de pensamento que te dizem que você é fraca, que você não merece, que você já tentou fazer dieta 10 vezes e toda vez você se auto-sabotou, toda vez você desistiu, se você já emagreceu 10 quilos e depois você engordou 30, tudo isso está lá no teu inconsciente te dizendo, não, você não vai emagrecer, você já tentou um monte, você nunca conseguiu. E a tua mente inconsciente, ela fica ali, né, mandando você só validar esses padrões que estão ali, tá? Então, no trabalho é a mesma coisa. Eu não sei exatamente qual é a sua questão, mas se você não está feliz no seu trabalho, se você não se sente satisfeito ou se você procrastina o seu trabalho, é porque provavelmente você tem um medo, né? Um medo por trás da situação, que faz você não tomar decisões, não fazer escolhas, porque você tem medo de alguma coisa. Você tem medo de sofrer alguma consequência. E é o medo de sofrer alguma consequência que fica te bloqueando, fica fazendo com que você permaneça em situações que você não quer. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, numa dúvida. Janaína, eu terminei um relacionamento de 6 anos, tô sem chão, tô com medo de cair em depressão. Como faço para sair disso? Qual é o seu medo?
né? Qual é o seu medo agora? Depois que a gente fica 6 anos ao lado de uma pessoa, a gente acaba se tornando meio que dependente dessa pessoa. Não dependente emocionalmente, algumas pessoas sim, mas essa dependência é um costume, né? A gente se acostuma àquela pessoa, a gente se acostuma a ter alguém, a gente se acostuma a viver com alguém do lado, e aí é o que eu falo, acaba a relação, é um momento de desconstrução, e o momento de desconstrução dói mesmo, a gente fica sem chão, é uma sensação natural. Só que você precisa olhar para essa situação e se perguntar, o que é mais importante na sua vida? Você, a sua felicidade ou esse relacionamento que acabou? Por que você está dando por que você está deixando, né, que toda essa situação determine a sua felicidade? Por que você está colocando nas mãos dessa pessoa que foi embora a sua saúde emocional, o seu valor, a sua autoestima? É o momento de você realmente olhar para você, de buscar auxílio sim, tá? Se você já está em um ponto que você já reconhece que pode estar beirando uma depressão, vá em busca de ajuda. Se está difícil, se essa situação está te machucando demais, assume a responsabilidade, ressignifica esse momento. O que esse momento que você está vivendo pode te ensinar? O que você pode aprender como superação pelo que você está passando? Se você sozinha não consegue superar, se você sozinha não está conseguindo dar o próximo passo, busca ajuda, querida. Vai em busca, tá? Não é feio, não é errado, tá? Trabalhar sentimentos e emoções não é coisa de maluco, não é coisa de doido, não é coisa de gente desesperada, não. É coisa de gente que é consciente, que tem consciência de que o estado emocional, o nosso estado emocional determina tudo na nossa vida, tá? Se nós estamos em um momento, o nosso estado emocional está devastado, muito provavelmente os resultados que nós estamos tendo na vida também são negativos. Então, ir em busca de ajuda de profissionais que vão ajudar você a restabelecer o seu estado emocional é fundamental para que você consiga ter sucesso em todos os pilares da sua vida, tá bom? Mas vai dar tudo certo, tá? Você é forte pra caramba, você não tá conseguindo reconhecer a sua força porque você tá com medo. Tá com medo do quê? Tá com medo de ficar sozinha, tá com medo de ninguém mais te querer, tá com medo de não encontrar outra pessoa? Você vai sim, você vai conseguir o que você quiser na sua vida a partir do momento que você assumir a responsabilidade de que você vai, de que você merece, de que você pode, tá bom? Deixa eu ver aqui. Mais alguma dúvida, gente? Passei 3 anos num relacionamento. É fogo, é fogo. Bom, 3 anos, gente. A gente tem que olhar o seguinte, às vezes as relações acabam de uma forma complicada, né? Às vezes a gente se desentende com a pessoa, a gente se magoa, mas 3 anos, poxa, é um tempinho legal, né? Não foi à toa. Muito provavelmente essa pessoa te trouxe muitas coisas positivas. Provavelmente você também levou coisas positivas para essa pessoa. E chega um momento, né, em que a gente precisa mudar, a gente precisa evoluir, a gente quer ir por caminhos diferentes e tá tudo bem, tá? Não se apega ao tempo que você ficou com uma pessoa, mas sim ao que você viveu, ao que você cresceu, ao que isso trouxe para você de positivo, e as coisas negativas usa como lição, né? Usa como aprendizado, para que nos próximos relacionamentos você já esteja ali, né, com seus radarezinhos ligados para isso não acontecer de novo. Eu me acho uma pessoa interessante, mas sou travada. Acho que tenho complexos que não consigo superar. Claro que você consegue superar, todo mundo consegue superar qualquer tipo de medo, todo mundo consegue superar qualquer tipo de trauma. Esse é o primeiro pensamento que você tem que ter. Eu vou conseguir superar. Como? Como é que você vai conseguir superar? Para aí, pensa aí. O que você tem que fazer para conseguir superar esses seus complexos? Ir em busca de profissional, ler algum livro. Qual é o teu medo? O que te paralisa? Você já buscou informação a respeito disso? Você já assistiu vídeos? Você já viu profissionais falando a respeito? Foi em palestras? Buscou a ajuda de um profissional?
A gente sempre pode evoluir, a gente sempre pode superar uma situação na nossa vida. A gente só tem que querer e assumir essa responsabilidade, tá bom? E claro que você é uma pessoa interessante, todo mundo é interessante, não existe ser humano desinteressante. O que acontece eu vou ser interessante para determinadas pessoas, tá? Para outras pessoas eu não vou ser interessante. Você vai ser interessante para algumas pessoas, talvez não vai ser interessante para outras pessoas. Se você se envolveu com alguém, com alguma pessoa, e essa pessoa não se interessou por você por muito tempo, tá tudo bem, só não era a pessoa certa, tá bom? Não desiste, a gente sempre acha ali alguém que esteja interessado nas mesmas coisas e que nos acha interessante, assim como a gente acha outra pessoa interessante também, tá? Traída e continuo com ele, é errado? Não é errado. Não é errado de forma alguma. Agora é o seguinte, essa questão da traição, gente, não existe regra, tá? Perdoar a traição, continuar no relacionamento depois da traição, não tem certo ou tem errado, né? Cada um sabe onde o seu calo aperta. Mas o que acontece é o seguinte, você tem que ver se você perdoou verdadeiramente, tá? Ou se você aceitou. Porque assim, existe uma diferença entre perdoar e aceitar. Se você não perdoa de verdade, você provavelmente começa a trazer padrões negativos para o relacionamento. Por quê? Porque você fica remoendo, né? Não, ele me traiu, mas eu vou aceitar e vou continuar nessa relação. Só que aí você fica remoendo, né? Remoendo essa traição, remoendo o que aconteceu, e em um momento isso vai explodir, né, na relação de vocês. Você vai se tornar tóxica para essa pessoa, você vai começar a ter atitudes tóxicas, vocês vão começar a brigar, tem um monte de coisa aí. Então, assim, eu acredito que é possível perdoar uma traição, sim, e depois viver um relacionamento saudável, desde que você realmente perdoe, né? Olha só, ponto final, essa situação acabou na nossa vida, ficou para trás, e isso nunca mais vai ser uma sombra aqui, né? Se você continuar no relacionamento, mas trazendo toda a desconfiança por causa do que aconteceu, aí eu acho que pode não dar certo, tá bom? Então preciso olhar muito bem para essa questão do perdão, né? Na vida precisamos sempre pensar positivo, porém nossa mente muitas vezes nos coloca para baixo. Como podemos mudar isso? Olha só, nós temos um padrão chamado viés de negatividade, tá? A nossa mente, ela realmente nos condiciona a olhar primeiramente para situações negativas, ela nos condiciona a olhar primeiro para o perigo, para o risco. Por quê? Porque quando nós vivíamos lá nas savanas africanas, né, nosso grupinho, nós em princípio, né, na evolução do ser humano, da espécie Homo sapiens, era um grupo de 6 mil seres humanos. Imagina, gente, 6 mil seres humanos, quase nenhuma cidade, né? Então, tinha que estar todo mundo alerta, tinha que todo mundo estar de olho no perigo, tinha que todo mundo estar de olho se tinha um leão, se tinha um bicho, alguma coisa atrás de uma pedra, atrás de uma árvore. Então a gente tinha que estar sempre olhando para situações de risco. E assim a nossa mente foi evoluindo, né, até onde nós estamos hoje, sempre com esse posicionamento de olhar para situações de risco, de olhar para situações de perigo. Por isso é tão difícil a gente se manter realmente positivo diante das dificuldades. Porém, hoje, a nossa mente consciente, né, já nos dá a capacidade de entender que existe o lado positivo das coisas, que não existe só o lado negativo, né, que não tem mais um leão solto por aí, né, que pode nos atacar a qualquer momento, e que existem possibilidades positivas. Agora, essa questão do pensamento positivo, ela se tornou meio banalizada, eu sinto, né? As pessoas olham muito para essa... você precisa olhar para as coisas de uma forma positiva, meio que uma coisa banal.
E não é, não, gente. Isso é fundamental mesmo para que a gente consiga ter resultados positivos. A forma como a gente se direciona para direciona o nosso olhar para situações determina totalmente o nosso resultado. Olhar para as coisas de forma positiva não significa que você vai fingir que os problemas não existem, que o mundo é tudo lindo, vestir, né, a lente cor-de-rosa e fingir que não existe problema, e fingir que tá tudo bem, e fazer de conta que não tem que resolver nada. Pelo contrário, tá? Olhar para as situações de uma forma positiva é você admitir que os problemas existem, é admitir que, poxa, minha vida agora nesse momento está uma merda. Mas tá dentro de mim a capacidade de conseguir mudar isso, cabe a mim tomar as atitudes e resolver as situações, e eu tenho capacidade para isso. E se eu não tenho capacidade, eu vou buscar uma forma de desenvolver. Isso é olhar para as situações de forma positiva, não é ficar lá fingindo que está tudo bem quando o mundo está desabando à sua volta, não. Positividade é você ter atitudes positivas, não é só ficar mentalizando tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem e não tomar atitude, né? É ter atitudes positivas com relação aos seus problemas, às suas dificuldades, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Nossa live já está quase acabando, ainda dá tempo de eu responder mais alguma dúvida para vocês. Você acha que existe hoje relação sem traição? Particularmente, eu não acredito. Eu acho sim que existe relação sem traição. E olha, eu acho que se eu não achar isso, eu nunca entro num relacionamento. Porque se eu acreditar que não existe relação sem traição, eu já nem começo, né? Porque se eu acho que alguém vai estar sempre, que sempre as pessoas estão se traindo, por que eu vou viver um relacionamento? Eu acho que isso é um padrão extremamente tóxico, tá? E eu entendo, é compreensível, porque hoje, para todo lado que a gente olha, é traição, é falando a respeito de traição, é falando a respeito de desonestidade, você liga a televisão lá, as novelas só mostram isso. Então, eu acho que é um padrão inconsciente mesmo, que a grande maioria das pessoas traz. Desde pequenininha a gente escuta, todo homem trai, nenhum homem presta, e isso vai formando a nossa mentalidade. Mas olha, se você quer viver relações saudáveis, você precisa olhar para esse seu padrão de pensamento, você precisa olhar para ressignificar isso aí, né? Reformular esses seus pensamentos com relação a relacionamento, porque senão, muito provavelmente, você vai desenvolver padrões bem negativos nas suas relações, desde um ciúme doentio, um excesso de controle, ou até mesmo uma autossabotagem para não ficar nos relacionamentos. Mas eu acredito sim, porque se eu não acreditasse, eu não me relacionava, de forma alguma. Não faz sentido, né? A gente começar uma relação já acreditando que vai ser traído? Pra quê? Mais alguma dúvida? Como a gente se porta com uma pessoa que fala com você todos os dias pelo Zap, que diz que quer te ver, diz que está com saudade e na outra semana some? Mas a gente não faz nada, a gente exclui o contato e volta a viver a vida, né? Porque não importa o que a pessoa fala, o que importa são as atitudes. A gente tem que olhar para as atitudes. Não adianta ele falar que gosta de você, não adianta ele falar que quer te ver, mas aí não acontece nada e simplesmente ele some. Não faz nada, simplesmente exclui o contato e fala, olha, obrigada a Deus, né, por essa pessoa não ter entrado ainda mais na minha vida, porque eu já vi que essa pessoa não serve para mim, exclui e próximo aprendizado, próxima conversa, próximo contato. Nada de paralisar a sua vida e ficar se frustrando por causa de pessoas que não sabem o que quer, né? Você sabe que isso não é o que você quer para sua vida. Então, se você já viu que essa pessoa não tem os mesmos valores, não está disposto a viver a mesma coisa, solta, deixa embora, que você tenha para você ter a oportunidade de viver algo mais positivo. Gente, nossa live vou terminando a nossa live por aqui. Adorei conversar com vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, ficou alguma dúvida com relação a tudo que foi falado aqui, me mandem um direct, me mandem uma mensagem que eu esclareço para vocês. A live vai ficar salva por 24 horas aqui e depois, provavelmente, eu vou subir ela lá no YouTube, tá bom? Adorei a nossa conversa, adorei a companhia de vocês. Quinta-feira que vem
live de novo. Vamos ver qual vai ser o tema da próxima semana, se vocês quiserem me mandar a sugestão. Um beijo, boa noite para todo mundo e até amanhã nos stories com o nosso papo reto, tá bom?